Queridos, é Natal. Ô glórias, é Natal. Jesus nasceu. Amém? Irmãos, vivemos momentos, dias que antecedem o dia 25 de dezembro, o tempo no qual o homem convencionou e dedicou ao nascimento de Cristo Jesus. Mas quando nós lemos e vamos meditar um pouco mais, com certeza não foi a data natalícia de Cristo. Jesus não nasceu, e isto é certo, no dia 25 de dezembro. Não sabemos qual a data. Talvez entre março e maio, mais ou menos por aí, entre março e maio. É impossível definirmos a data, até porque naqueles dias, nos dias da igreja primitiva, nos dias de Cristo, a palavra de Deus não traz nenhum tipo de relato de comemoração de aniversários. Talvez não era um forte da cultura judaica, talvez a comemoração da data natalícia, e não ficou registrado essas coisas, e o Senhor sabe por quê. Há muitas coisas que nós gostaríamos que tivessem sido registrados na palavra. Alguns fatos, alguns eventos, porém o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, não os registrou, porque sabia que o homem torceria e agiria de uma forma equivocada. O dia 25 de dezembro foi instituído a partir do século VII, ou seja, aproximadamente 13 séculos atrás. 13, 14 séculos atrás. Até então não existia esse tipo de comemoração. Mas algo interessante, irmãos. Cristo nasceu, e isso é fato. Cristo nasceu e ele marcou todo o universo. Marcou o nosso tempo. Hoje vivemos antes e depois de Cristo Jesus, consequência do nascimento do nosso amado Senhor. São tempos nos quais é preciso que nos aproximemos do Senhor, que vivamos a verdade de Cristo, independente de uma data, se é no dia 25, ou no dia 30, ou no dia 1º, enfim, seja qual for o mês, independente dessas coisas, nós temos que cultuar, temos que glorificar, temos que exaltar, temos que viver Jesus, porque esta é a vontade dele para a nossa vida, e nós temos que nos agarrar a Cristo. Nos agarrarmos. Infelizmente, o que nós temos visto no dia 25/12 é uma festa na qual o pseudo, o teórico aniversariante, não foi convidado. Já notaram isso? Convidaram todo mundo para a festa. Convidaram as bebidas, convidaram o peru, convidaram o chester, convidaram os presentes. Olha só quantas coisas convidaram. A árvore e tudo aquilo que está associado, inclusive as renas, o Papai Noel, principalmente, o Papai Noel é o principal convidado para o nascimento, para a festa de nascimento de Cristo Jesus. Isso serve, irmãos, para que nós possamos ver quão o homem tem facilidade em deturpar princípios que deveriam ser santos, puros, que deveriam louvar, que deveriam glorificar, que deveriam exaltar o santo e bendito nome do nosso amado Jesus. No entanto, o que nós temos visto é que, a cada ano que passa, o que está em evidência nesta época do ano são exatamente as festividades, e quem recebe toda a honra e toda a glória é o chamado Papai Noel. Não é? Já notaram? Olha só as lojas. Elas são enfeitadas com o quê? Enfeitadas com árvores, com bolinhas, com lâmpadas que ficam piscando, e um Papai Noel. Onde está Jesus? Os panfletos que fazem referência ao Natal, que são espalhados por aí, quem está em evidência? O Papai Noel. Veja como o diabo consegue plantar na cabeça das pessoas que Jesus não é tão importante, até mesmo no seu nascimento. Ou na data que teoricamente é o nascimento de Cristo. Tudo isto é para que nós possamos estar atentos, porque o maligno entra assim. E da mesma forma que ele vai roubando a essência do nascimento de Cristo Jesus, ele tenta roubar a essência da presença de Cristo na nossa vida. Eis o porquê que é necessário estarmos vigilantes, atentos. É preciso estarmos atentos e cada dia mais procurarmos conhecer quem é Jesus, para que ele seja de fato entronizado no nosso coração. A Igreja Missão Cristã Vivos não comemora Natal. Nós não temos
árvores, não temos Papai Noel, não temos as bolas, não temos as renas, não temos os presentes, não temos essas coisas. Mas por que não temos? Primeiro, porque tudo isso é uma adaptação do paganismo. Todas essas coisas foram adaptadas do paganismo, foram cristianizadas, mas a honra e a glória não é do Senhor. Não há. Veja na Bíblia onde é que faz referência, por exemplo, a árvores, a renas, Papai Noel, presentes, trocas de presentes. Jesus nasceu, irmãos, e vamos ver em instantes, numa situação tão difícil, tão simples, que era até impossível a troca de presentes na data do nascimento de Cristo Jesus. Nós temos que olhar para Cristo e não nos deixarmos envolver por aquilo que o mundo nos apresenta. E é interessante, irmãos, porque tem muitos que se dizem crentes, servos de Deus, cristãos. Cristão significa seguidor de Cristo. Muitos que se dizem cristãos, cujos lares estão cheios de enfeites que não honra, que não glorifica, que não exalta, que não bendiz o amado Jesus. Como é que o Senhor pode entrar? Se na data teórica do seu nascimento, dentro do lar do cristão, seguidor de Cristo, todo mundo foi convidado, só ele que não foi para a festa. Veja como são as coisas. Temos que estar atentos para não abrirmos espaço, para não abrirmos espaços. E depois, quando as coisas vão de mal a pior, quando as coisas não funcionam, não dão certo, quando as coisas não se encaixam, Jesus esqueceu de mim, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não olha para mim, o Senhor não cuida de mim, é porque você não cuida de Deus na vida. Não cuida do Senhor, não abre espaço para Deus, abre o coração para um tanto de coisas. E o Senhor é expulso da casa que deveria ser o nosso coração. Fique atento a essas situações e vivamos a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto, irmãos. Porque o preço que Jesus pagou para nascer como homem não foi pequeno de forma alguma. Nós não compreendemos, um dia na glória vamos compreender de fato o sacrifício de Jesus e teremos motivos, e a eternidade será pequena para louvarmos e adorarmos a Cristo por tudo quanto Ele fez e faz por nós. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover nessa noite. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a revelação da palavra, para que sejamos alimentados e Teu nome seja exaltado. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu quero chamá-los a atenção para uma profecia. É interessante, queridos, porque Jesus apareceu no cenário da humanidade. Já parou para pensar o porquê da existência de Cristo como homem? Porque Cristo nasceu. Irmãos, o Senhor na sua glória, na sua graça, criou o primeiro casal, Adão e Eva. E isso lá nos primórdios da humanidade, na pré-história da humanidade. Deus os criou e eles traíram o Senhor. Veja como são as coisas. Adão e Eva traíram o Senhor, rejeitaram a glória do Todo-Poderoso, tal qual o homem hoje faz. Nada mudou. Rejeitaram a glória do Senhor. E ali, lá no Éden, o Senhor já prometeu que enviaria aquele que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa do nascimento do Messias está no Éden. No entanto, amados, passaram-se séculos, muitos séculos. E eis que levanta-se o profeta Isaías. Deus levanta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. E ele profetiza à nação de Israel dizendo: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, é interessante, mas nesse texto está expresso a glória do Senhor. Está expresso a grandiosidade do poder de Deus, o amor do Senhor para com a minha vida, para com a tua vida, e neste caso em especial, para com Israel, isto antes do nascimento de Cristo, aproximadamente 7 séculos. 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, o Senhor levantou o profeta Isaías, e este falava ao povo de Israel do nascimento do prometido.
de Cristo Jesus. E as profecias foram apontando para Cristo, foram mostrando a glória do Senhor. Israel foi conhecendo a respeito do Messias, sabia que Cristo nasceria da forma que ele nasceu. Nada diferente da forma que ele nasceu. Porque o Senhor foi extremamente claro nas revelações dadas a Isaías. O Senhor foi extremamente claro e os detalhes foram passados. E veja, esses detalhes foram registrados. Alguns deles registrados chegaram até nós através dos escritos do profeta. E outros tantos que se perderam, porque somente aquele povo receberam. Foram revelações que não deixaram dúvidas a respeito do Messias. Irmãos, nós precisamos entender que essa mesma profecia se aplica a nós hoje. O Senhor já nasceu, com certeza, nasceu há 2000 anos atrás, nasceu como homem, encarnou, não reencarnou, mas encarnou-se. Por que encarnou-se? Espírito tornou-se homem. A nosso exemplo, homem perfeito em todos os aspectos, passou por todas as fases comuns a cada um de nós. Você nasceu bebê, sim, Jesus também. Foi obrigado que alguém cuidasse de você. Jesus foi cuidado. Foi preciso aprender as coisas da vida. Jesus aprendeu as coisas da vida. Aprendeu a ler, aprendeu a respeito do próprio Deus nas Escrituras Sagradas. Viveu os momentos difíceis da juventude, da adolescência. Como ser humano, passou por todas as fases que nos são comuns. E ele as venceu, irmãos, e deixou-nos o exemplo que nós precisamos passar por essas fases, certos que é possível a vitória. Oh, glórias! É por isso que nós precisamos marchar, seguir em frente, não perder o Senhor de vista, amar o Senhor acima de todas as coisas. E Isaías apontou para Israel, mostrou a Israel que Cristo nasceria. Sabe o que Israel fez, irmãos? Nasceu o Messias, rejeitou o Messias. Rejeitou o ungido do Senhor, rejeitaram o Salvador, não quiseram saber de Cristo e o penduraram numa cruz. Nós temos alguma similaridade com Israel, porque o Senhor, ele está aí diante de nós. Ele diz: vinde a mim, e muitos estão dizendo: Jesus, apartai de mim, apartai de mim. Muitos não querem o Senhor. Estão vivendo segundo os seus próprios entendimentos, porque não querem, a exemplo de Israel, ouvir a profecia e viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Mas hoje, amados, talvez seja uma data oportuna para que nós possamos refletir e entendermos se a vontade do Senhor está sendo realizada na nossa vida, se nós estamos observando aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. E nós temos que refletir a respeito disso todo santo dia. E nos encaixarmos na vontade do Senhor todo santo dia. Cada dia é uma batalha, sim. Uma batalha contra um leão, matar um leão por dia? Não. Uma batalha contra demônios, potestades, espíritos malignos, que com certeza se levantam para tocar na nossa vida. É preciso vigiarmos, porque as tentações estão diante de nós. Porém, o Messias nasceu. Oh, glórias! O Messias nasceu, amados. Vivamos, portanto, o fruto da profecia. Vivamos Cristo na nossa existência e que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. Outro aspecto que eu quero destacar, irmãos. Outro aspecto. Lucas capítulo 2, versículos 8 até o 15. Amém? Os pastores. Oh, glórias! Os pastores que estavam no campo a pastorear as suas ovelhas. Veja que interessante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas.
e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Amém, amados? Esse texto deixa a gente arrepiado, porque nós vemos aqui, queridos, como Deus ama a cada um de nós. Ama a cada um de nós. Quando nós vamos pesquisar um pouco a respeito dos pastores de ovelhas em Israel, algo interessante, eles não eram bem-quistos, eles não eram bem vistos pela sociedade, mas foi a estes que o Senhor se manifestou. Foi a estes que o Senhor nasceu o Messias. Isso significa, irmãos, que mesmo simples como nós somos, por mais humilde que seja a tua vida, por mais simples que tu sejas, talvez você não tenha nada na tua existência, talvez você não tenha nada, você é uma pessoa humilde. Não se preocupe com isso, porque esses que eram pastores de ovelhas, que não eram bem-quistos pela sociedade, tiveram a honra de serem avisados do nascimento de Cristo e viram os anjos louvando, glorificando porque Jesus havia nascido. Veja como são as coisas, amados. Isso é para jogar por terra, amados, a ideia que nós somos inferiores. As pessoas, quando não têm recursos financeiros, quando não é bem colocados ou situados na sociedade, se acham inferiores. Para o Senhor não tem essa história de sociedade, não tem essa história financeira, não tem nada disso, não tem classe social, tem coração quebrantado, e isso que é importante, irmãos. Coração quebrantado, se você tens o coração quebrantado, se teu coração está rendido ao Messias, Ele virá, Ele moverá de uma forma soberana na tua vida. Grandes coisas você verá. Esses pastores, eles viram as milícias celestiais, louvando, adorando o Todo-Poderoso. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluias. E assim, amados, nós temos que nos colocarmos diante do Senhor, à disposição do Todo-Poderoso. Quando esses pastores receberam esse recado, olha, vos nasceu, Ele nasceu, Jesus nasceu, o que fizeram? Foram ao encontro de Cristo. Deixaram suas ovelhas, partiram para Belém. Vamos lá, vamos ver o Messias, vamos ver a Cristo. Partiram. Jesus, amados, tem nascido na tua vida no dia a dia? Você tem deixado todas as coisas e partido ao encontro de Cristo? Eu quero falar o seguinte: cada dia que passa torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil. As pessoas são envolvidas por toda sorte de práticas. A cultura cada dia mais envolve a mente das pessoas. Nós temos tudo hoje diante de nós, tudo que te prende, tudo que te amarra, tudo que te impede de seguir a Jesus. Tudo que te impede. Os pastores deixaram tudo para trás e partiram ao encontro do Messias. Tu tens deixado tudo para trás, mas o que é deixar tudo para trás? Eu não tenho nada para deixar para trás. Talvez você possa falar: eu não tenho nada para deixar para trás. Deixe o nada. Deixe o nada para trás. A partir do momento que você fala: eu não tenho nada para deixar para trás, é porque você tem o nada. Você se agarrou ao nada. Aí não tenho nada, mas não segue, não anda. Porque o nada te para, o nada te segura, o nada te amarra. Já pararam para refletir a respeito disto? Eu não tenho nada. Tenho a saúde perfeita, mas não tenho coragem de andar. Veja, o que te prende? Tem saúde, por exemplo. Uma cidade como a nossa, tudo muito próximo. O que impede as pessoas de andarem? É o nada. Se amarram a esta situação e não seguem, não andam e não conseguem ver o Messias. Não conseguem ver a Cristo. Queridos, nós temos que, a exemplo dos pastores, deixarmos tudo. A exemplo dos magos, em Mateus faz referência aos magos. Quem eram os magos? Lucas não faz referência aos magos, porém Mateus faz. Quem eram os magos? Os magos eram pessoas que estudavam as estrelas.
talvez astrônomos ou astrólogos, provavelmente astrólogos, e eles viram que uma nova estrela surgiu no firmamento. Uma nova estrela. E essa estrela apontava. E eles seguiram a estrela, porque eles entenderam, eles receberam a revelação que o Messias havia nascido. Oh, glórias! Mas como é que eles sabiam do Messias se eles vieram do Oriente e estavam distantes? Porque naquele tempo, muitos já haviam sido espalhados e certamente levaram a mensagem do nascimento do Messias, que este nasceria lá em Israel. Amados, nós temos que, a exemplo destes, deixar tudo e seguirmos na caminhada. Deixe tudo. Pastor, quantos magos? A Bíblia não revela o número, se eram 3, se eram 50. Quais os nomes? A Bíblia não faz referência aos nomes. No decorrer da história deram nomes para os magos, porém a Bíblia não faz referência a isto. Portanto, não vamos revelá-los aqui. Não é interessante. Irmãos, tudo depende da fé, do acreditar, do deixar tudo e seguirmos a Cristo. Se você não fizer assim, não entrarás no reino dos céus. Não entrarás. Deixe tudo, deixe tudo. Ainda Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha onde estava Jesus. Hoje Jesus é colocado em muitas igrejas no lugar especial, recoberto de ouro. Jesus, uma imagem, um ícone. No lugar especial no templo, muitas vezes dentro, cercado de ouro. Mas olha só onde o nosso Messias nasceu. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Havia o recenseamento, e eles haviam se movido até Belém. E chegando naquele lugar, irmãos, descobriram que todo mundo estava no mesmo lugar. Não havia mais espaço nas pousadas, nas estrebarias e coisas assim. O que sobrou para eles? Um curral, irmãos. Um curral. Era um lugar reservado, talvez na parte térrea de uma casa. Geralmente as casas tinham 2 andares. E na parte térrea, no inverno, eles guardavam os animais. Provavelmente era dessa forma. E ali tinha um coxo. Os animais, talvez vacas, talvez ovelhas, estavam ali, naquele mesmo espaço. E manjedoura é um coxo. Todo mundo sabe o que é um coxo. É onde coloca-se alimento para a vaca. E ali havia um coxo. E Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura. Foi colocado naquele coxo, amados. Quem era que estava no coxo? O Messias. O Deus Todo-Poderoso. O dono dos céus e da terra. Mas por que ele estava ali? Porque ele te amou. Porque ele nos amou de uma forma tão grande, que submeteu-se à situação, ele permitiu-se encarnar, deixou tudo para trás, deixou a sua glória, nasceu como homem, nasceu num lugar extremamente humilde. Não era um hotel 5 estrelas, não era um hospital daqueles famosos, não estava acompanhado por bons médicos ou boas parteiras, não, estava ali num lugar humilde. Não tinha um berço, tinha um coxo. E foi ali colocado o Messias, foi ali colocado o dono do mundo, o Criador dos céus e da terra. Você entende isso? Não, não entende, eu também não. Nós não vamos compreender a intensidade dessa verdade, irmãos. Nós não vamos compreender, porque tornou-se muito natural para a gente. Ah, Jesus está no coxo, amém, ponto. Mas não é, irmãos. Era o Todo-Poderoso. Era aquele que nasceu para nos dar vida, para nos salvar, para nos levar para junto dele. Era aquele que era objeto das profecias, que restauraria o homem. E nós temos valorizado Jesus? Temos que valorizar Cristo na nossa vida, irmãos. É vivendo Jesus acima de todas as coisas. Nós temos que entender que o nosso amado Jesus foi uma pessoa humilde.
Não sonhe com as riquezas dessa terra, porque Jesus poderia ter todo o ouro, todas as mansões de Israel, de Jerusalém, da terra. Ele poderia ter as mansões em Jerusalém, as mansões talvez à beira-mar. Ele poderia ter mansões em todos os locais, afinal de contas. Era o Deus encarnado, gente. Era o Deus encarnado, o Rei, o Todo-Poderoso que estava ali. E se ele pedisse ao Pai, certamente teria todas as riquezas da terra. Mas não era este o objetivo do nosso amado Jesus. Jesus não buscava esta riqueza. Ele buscava a nossa vida. Ele nasceu para que nós pudéssemos ser salvos. Mas será que nós temos olhado para Jesus da mesma forma? Qual a tua riqueza? O que é que você tem pedido? O que é que você tem feito com a tua vida? O que é que nós temos feito com a nossa vida? O que é a tua riqueza? Jesus deixou tudo para trás, amados. E nós não deixamos o nada que nós temos. Vê como são as coisas. Jesus deixou tudo para trás. Não dá para compreendermos isso. Não dá para compreendermos. Mas ele deixou tudo. E nós não deixamos o nosso nada. Porque nós nos gostamos muito. Nós nos amamos muito. E aquilo que nós temos é tão precioso que eu me permito pecar. Me permito deixar Jesus. Me permito andar por aí, solto, levado pelo vento. E o final não será legal. Queridos, é uma época para que nós possamos refletir. É Natal, é Natal. Jesus nasceu. Mas será que nasceu para você? Será que nasceu? Qual foi o significado do nascimento de Jesus para você? Qual é o significado do nascimento de Jesus para você? Será que Jesus nasceu em vão para você? Para muitos irmãos, milhares e milhares, milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas, o nascimento de Jesus foi totalmente inútil, vão, não serviu para nada, porque Jesus nasceu, pagou o preço, mas olha, Jesus, fica com tua salvação, porque eu tenho meu caminho para andar, eu tenho minhas vontades para satisfazer, eu tenho meus planos, projetos, minha vida é outra. O teu sacrifício nasceu porque quis. Nasceu porque quis. É preciso muito cuidado, irmãos, para que a nossa vida, que deveria ser a habitação do Espírito Santo de Deus, a habitação de Jesus, não seja habitada por toda sorte de coisas. Só não mora Jesus. Nascimento de Cristo, Natal, só Jesus não foi convidado. Tudo foi convidado. Os presentes, Papai Noel, as renas, as árvores, e vai por aí. Tudo foi convidado. Mas Jesus não foi convidado. Na nossa casa, nosso coração, talvez nós estamos convidando tudo. Nossos prazeres, nossos sonhos, nossas vontades, nossa coragem em deixar Jesus. Só Jesus não foi convidado para habitar a nossa casa. E o nosso coração anda cheio de coisas que não honram, que não glorificam o nome santo do nosso Senhor e Salvador. Mas Jesus, esse exemplo de humildade, esse exemplo de homem simples, esse exemplo de amor para conosco, há de voltar. Oh, glórias! E a volta de Jesus se aproxima. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 até o 16. Ouça o que diz a palavra. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagado vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Esse é o Jesus. Aquele que nasceu no curral, colocado numa manjedoura, viveu como homem, deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Foi escarnecido, cuspiram nele, penduraram numa cruz, ressuscitou, está na glória e em breve virá para nos buscar. Essa é a verdade, amados. Desta vez não virá mais como um simples ser humano, mas sim com toda a sua majestade, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. E todos os olhos hão de contemplá-lo e verão que Jesus é o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Nós temos que olhar para Cristo Jesus, nos deixar dominar por Ele hoje, enquanto é tempo, porque Ele está voltando, Ele virá com todo o poder, com toda a glória, e que você não seja encontrado de uma forma que não seja agradável aos seus olhos. E bem no versículo 11, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Nós temos que acordar para uma realidade. O fato de nós sermos de uma boa família não vai mudar a nossa realidade. De ser humilde, de ser pobre, não vai mudar a nossa realidade. De ser rico, tampouco. O fato de você ter seus sonhos não vai tocar no coração de Jesus. Das suas necessidades não vai mudar a justiça de Cristo. Ele virá como justo, como Senhor Todo-Poderoso. E aqueles que forem encontrados no pecado, vivendo de uma forma que não é agradável ao Todo-Poderoso, esses receberão nas suas vidas as consequências dos seus atos. E no dia eterno, certamente, serão condenados para o sofrimento. É tempo de acordarmos, irmãos. É Natal. Jesus nasceu. É tempo de acordar. É tempo de amar. É tempo de viver os princípios de Deus. É tempo de vivermos a santidade. É tempo de nos deixarmos mover pelo seu Espírito, nos deixarmos guiar por Ele, porque o Senhor veio com este objetivo. Ele veio para transformar a nossa existência. E até que ponto nós somos transformados por Cristo? Até que ponto você passou por essa transformação? Até que ponto tu és uma nova criatura? De fato és uma nova criatura? Ou se de fato tu és uma nova criatura, há de viver aquilo que o Senhor quer. Nós não podemos associar de forma alguma a velha vida com a vontade de Cristo e achar que está tudo muito bem porque Jesus entende. Jesus não entende. Jesus veio para salvar, para restaurar, para curar e nos dar uma nova vida. Queridos, hoje nós temos que olhar para o Senhor e entender que Ele é o soberano sobre todas as coisas e amá-lo acima de tudo. Vivermos a verdade de Cristo com todas as nossas forças, com todas as nossas forças. Estamos numa fase em que todos estão lembrando do Natal. Natal, Natal. Televisão toca a musiquinha do Natal. Na rádio também. Nas lojas. No som volante, todo mundo tocando música e fazendo referência ao Natal. Mas ninguém fala a respeito de Cristo. Do grande presente que Cristo nos deu, que foi o seu nascimento. E muitos estão rejeitando. Que você não seja um desses muitos que rejeitam o nascimento de Jesus. Mas que nessa data, que é uma alusão ao nascimento de Cristo, que é uma dedicação simbólica, uma data simbólica ao nascimento de Cristo, nós possamos refletir e ver até que ponto Jesus é importante para nós. Até que ponto Jesus é importante. Se nesta data que aponta para o nascimento de Cristo, se Ele não é o convidado principal, imagine no decorrer dos outros dias da nossa vida. Fique atento. E vamos permitir que o Senhor Jesus venha nos dominar de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Amém? É Natal, Jesus nasceu. Mas eu quero falar para você o seguinte ainda. Jesus precisa nascer diariamente na nossa existência.
Nós temos que viver como se Cristo estivesse nascendo todos os dias na nossa vida, amando-o acima de todas as coisas. A exemplo dos pastores, louvando, adorando. A exemplo dos magos, nos dirigindo a Ele e fazendo aquilo que Ele quer no nosso dia a dia. Amém? Honre o Senhor com tua vida. Presenteie Cristo com tua vida. Entregue-se e viva Jesus acima de todas as coisas. Nós vamos orar, irmãos, finalizando esta palavra, clamando para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, grave essa palavra no coração, para que haja revelação, entendimento, compreensão, e que nós possamos permitir que o Senhor Jesus domine completamente a nossa existência. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos, Pai, para que nós possamos assimilar a Tua vontade, vivermos a Tua vontade. Ô Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos para vermos tão grande sacrifício que fizestes, tornando-se homem, oh meu Deus, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar diante do Teu altar. Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado, meu Deus, pela restauração das nossas vidas. Ô Senhor, que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja honrado, que Teu nome seja glorificado a cada instante. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem número 976.